Olá, bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ricardo. Eu vou passar pelas apresentações para iniciar. Esta palestra é uma palestra organizada pela Câmara Portuguesa de Comércio em Minas Gerais e nós temos como palestrante o Mauro Carrusca e como moderador nós temos o Ricardo Caldeira, que eu vou passar a apresentar-vos. Ele vai funcionar aqui na palestra como moderador, como um facilitador do Mauro, tá? Então eu vou começar por fazer a apresentação do Ricardo e em seguida o Ricardo apresentar-vos ao Mauro e daremos início na sequência à nossa palestra. 63 pessoas. O Ricardo Barbosa Caldeira é diretor-presidente do ISQ Brasil e também diretor-vice-presidente da Câmara Portuguesa em Minas Gerais. Engenheiro metalurgista pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Engenharia e Ciência dos Materiais pela COP, tem 36 anos de experiência profissional, atuando na indústria e na prestação de serviços. Sócio emérito do IBP, onde tem assento na Comissão Nacional de Inspeção de Equipamentos, a qual coordenou de 2011 a 2017. É membro do Comitê de Análise de Falha da ABENDI, projeto interdisciplinar que envolve empresas e centros de pesquisa nacional e internacional. Bom dia a todos. O Carlos teve um problema aí na introdução dessa apresentação de hoje. Meu nome é Ricardo Caldeira, como já apresentou o Mauro. Hoje estou na função também de diretor-presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais. E é com muito prazer que nós estamos hoje abrindo essa palestra aqui com o Mauro Carrusca, que vai falar sobre a importância da inovação colaborativa e como inovar através das pessoas. O Mauro Carrusca hoje é estrategista de inovação, CEO e fundador da Care Innovation, é membro consultivo em empresas ajudando-as em visão de futuro, é vice-presidente da Actec, da Sucesso Minas, membro do Conselho de Inovação da AC Minas e do Conselho de Presidentes MG Minas Gerais, é um keynote speaker em eventos nacionais e internacionais, foi executivo e consultor da IBM Brasil e IBM Estados Unidos. É coautor do livro Pinceladas de Inovação, é o idealizador da plataforma Care, um modelo disruptivo de gestão que visa a criação de uma cultura de inovação inclusiva e colaborativa. É especialista em inovação e empreendedorismo pela Babson College, USA, MBA em Inovação e Administração de Projetos e pós-graduado em Ciência de Computação. É engenheiro eletrônico e de telecomunicações pela PUC Minas. Então, está aí feitas as apresentações do Mauro, é um amigo, a quem eu tenho o maior respeito, e gostaria, então, que passar a palavra para o Mauro, para nos brindar aí com essa apresentação. Bom dia, Mauro. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Está me ouvindo bem, Ricardo? Muito bem. Bom, bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado ao Carlos, presidente da Câmara, em nome dele eu agradeço aos outros diretores e pelo convite para a gente conversar sobre colaboração, um tema realmente muito importante. Eu vou pedir um minuto aqui que eu vou compartilhar uma tela com vocês. Está vendo aí, Ricardo? Em nome dos outros que podem... Estou vendo. Ok? Bom, então nós vamos conversar aí sobre a importância dessa inovação colaborativa, o que vem a ser isso, o que vem a ser uma gestão colaborativa. O Ricardo me apresentou de forma assim, muito formal, mas eu gostaria de contextualizar um pouco mais do quem eu sou realmente. Eu sou empreendedor nato. Na verdade, desde pequeno, a gente não tinha esses jogos virtuais, então a gente brincava, era na rua mesmo. Só que eu transformava tudo isso em negócio, com minhas pipas, realmente para ajudar, de alguma forma, a minha família, que a gente não tinha muitas condições. E a história começou a mudar o dia que eu entrei para a PUC Minas. E lá eu tive uma primeira prova, entender bem o que é ser empreendedor. Eu me lembro bem, quando eu olhei para os lados,
eu só via pessoas que já tinham passado por um curso técnico de eletrônica, e eu era apenas um autodidata. E aí foi a primeira grande lição, que inclusive eu falo para muitos empresários que são clientes nossos. Apoie-se nos melhores, fique do lado deles, e foi o que eu fiz. E como prêmio a isso, no final do curso, eu fui agraciado, em primeiro lugar, com a medalha de ouro da PUC Minas. E logo em seguida, fui trabalhar numa empresa que a gente foi projetar uma máquina para concorrer com uma que já existia no mercado para os jurássicos aí da tecnologia, era o Cobra 500. A gente desenhou uma máquina chamada QI 800. E, mais uma vez, a minha inquietude, né, que era uma coisa que eu já vinha estudando, da evolução da tecnologia, eu propus que o melhor que tem, as grandes inovações, são para resolver problemas reais. E eu propus a gente projetar uma máquina tiracolo. Só que nós estávamos no início dos anos 80, e eu fui questionado como fazer uma máquina se nós não temos tecnologia para fazer uma máquina funcionar com pilhas. E eu me fiz uma pergunta, por que não desligar os componentes que não usam? E pedi um tempo. E 6 meses depois, nós tínhamos o primeiro coletor de dados nacional. No início dos anos 80, uma coisa que parecia impossível, nós conseguimos fazer uma máquina funcionar com 4 pilhas. E a história continuou. Em seguida, eu tive a oportunidade de ser selecionado e fui para a IBM. E fui morar no Silicon Valley. E realmente é um ambiente pujante, diferente de tudo que a gente vislumbra até hoje. E na IBM, eu tinha o meu trabalho, mas estava naquela época, na década de 80, acontecendo esse movimento de novas tecnologias, formação de startups, os grandes gurus estavam aparecendo, e eu entrei dentro disso. Na verdade, eu costumo falar que eu fazia o meu trabalho, mas eu tinha sábado, domingo, feriado e as noites para viver esse momento. E vivi. E foi muito útil dentro da organização, que depois eu consegui levar isso para lá. Por que eu fiz isso? Porque eu queria entender cada vez mais, que era um estudo que eu vinha realizando, quando que o computador viria para a mão. E isso, para mim, era um fato. Eu já fazia isso na década de 70, início dos anos 80, e eu acreditava que o que pegava era o consumo energético. Né? E nos meus estudos, o computador viria para a mão no final do século XX, início do século XXI. E isso mudava tudo. Isso mudava porque dava acesso às pessoas que não tinham acesso à informação, elas passariam a ter. Né? Esse era um ponto para mim que era fundamental. E o segundo ponto era que os garotos daquela época, do final do século XX, já chegariam ao século XXI, né, totalmente em rede colaborativa. E a inquietude que passava por mim, que a grande mudança que deveria ter no século XXI, era repensar o modelo hierárquico de gerir, porque ele iria ruir. Como que eu poderia incluir as opiniões do porteiro ou do estagiário na gestão do meu negócio? E em 93, eu resolvi sair da empresa, né, da IBM, e constituir a minha própria empresa. Fizemos 27 anos esse ano. E de lá para cá foi aperfeiçoar o modelo de gestão. E a gente teve várias oportunidades de viajar e discutir isso, levando missões ao Silicon Valley. Eu tive a oportunidade também de concluir um MBA na Babson sobre inovação e empreendedorismo. Mas vamos deixar essas histórias, são muitas histórias, né? Mas o que a colaboração, como que ela evoluiu ao longo dos tempos? E para contextualizar isso, nada melhor que a gente voltar na Idade Média, lá no Renascentismo, na década de 1500. O que a gente tinha? Na Itália, lá em Florença, né, nós tínhamos um verdadeiro caldo cultural. Se a gente imaginasse um ateliê daquela época, ele era frequentado por arquitetos, engenheiros, pintores, artistas, pessoas diversas, com capacidades diferentes. Né? E na cidade circulavam os mecenas, que eram os investidores em obras de arte, que compravam e vendiam. Então, o que a gente tinha lá é basicamente o retrato do que aconteceu ao longo dos tempos e agora no mundo, né? Com a formação dos coworkers, das startups e tudo mais. E é interessante que naquela época o Leonardo da Vinci frequentava aquilo, ele foi o grande incentivador disso. Né? O Leonardo, que esse ano completa 501 anos que ele
que ele nos deixou, mas deixou um legado que até hoje a gente tem que lembrar e bater palmas, né? E todo essa cultura colaborativa que nasceu em Florença lá, permeou o mundo de tal forma que surgiram todo esse ambiente nos Estados Unidos, na Inglaterra, China, Suíça, Brasil, né? E que isso rodou o mundo. E se a gente conseguir voltar um pouco atrás, a gente lembra lá da história, né? Dos caçadores, coletores, que usavam a colaboração, nós evoluímos para uma economia agrária, industrial, depois uma economia do conhecimento. O Peter Drucker foi um dos caras que mais falou sobre isso, onde o ser humano começava a ser levado mais em consideração. E agora estamos vivendo realmente a economia do humano, ou seja, a importância do ser humano nisso. E o que nós estamos vivendo agora, exatamente? O que nós estamos atravessando? Se imaginar que em dezembro a The Economist, a capa da Economist, coloca para a gente pontos como que seriam tratados, pautas para o século XXI, ou seja, para 2020, né? Como o Brexit, o aquecimento global e outros pontos, como as viagens para Marte, inteligência artificial vai tomar os empregos, várias coisas para nós discutirmos esse ano. E, de repente, o que acontece? A capa dessa revista muda, né? Um ser invisível, que ninguém estava esperando e que não escolhe quem ele vai atacar, ataca. Né? E colocou de joelhos não apenas um país, mas o mundo. E isso veio acontecendo cada vez mais, os países procurando entender, de forma até colaborativa, como que nós vamos combater esse ser invisível, esse vírus, a Covid-19, né? E nos levou a condições que nós não estávamos pensando nisso antes. Eu duvido que algum planejamento estratégico, algum planejamento da sociedade, o nosso planejamento pessoal pensava nisso. Quantas viagens estão sendo canceladas? Quantas reuniões, quantos eventos estão sendo realizados? Nada previu o que está acontecendo. Ou seja, ele deixou o mundo de joelhos, ele parou tudo isso. Né? E o que é bacana, que apesar que é triste que a gente fala, né? Mas é que o mundo acorda no outro dia se reinventando. Pessoas que não tinham acesso ou que nunca tinham uma familiaridade de socializar remotamente, o fizeram. Então, plataformas, assim como várias empresas e negócios perderam valor, plataformas cresceram demais. Um exemplo, eu trouxe uma daqui como exemplo, o Zoom sai de dezembro com 10 milhões de usuários para abril com 300 milhões de usuários. E um valor de mercado maior do que a soma das 7 maiores companhias aéreas do mundo. Lógico que elas perderam valor de mercado também, mas isso nos contextualiza como que a gente consegue se adaptar. E a gente vê como vai ser a minha casa daqui a pouco. Será que eu vou voltar? Fala-se muito do novo normal. Na minha opinião, eu não falo novo normal, porque já é normal. Ou seja, é tudo muito novo. Né? Mas todos agora estão pensando, empresas estão pensando como que eu vou manter os meus colaboradores à distância. Né? Ou seja, o poder de adaptação nosso é muito grande. E isso é interessante, que quando a gente vê que lá no século XX, né, ainda se fala muito em QI, quociente de inteligência, hoje o que é mais importante é o quociente de adaptabilidade. O quanto mais eu adaptar, quanto mais eu conseguir entender o que está acontecendo. A própria Igreja Católica, que ela é muito tradicional, o Papa Francisco, ele pede ao Silicon Valley um apoio. E o Silicon Valley abre o coração, como se diz, fala aonde nós podemos ajudar. Né? E isso é muito bacana. E se a gente percebe nas empresas, de toda essa evolução tecnológica, empresas como Netflix, que colocou em xeque e acabou com uma empresa tradicional, o Blockbuster, através do streaming de vídeo, e em 2018 ganha um Oscar de conteúdo, ou seja, de alguma forma coloca em xeque Hollywood, agora é ameaçada, ou não ameaçada, mas ela tem um grande concorrente de uma empresa que começou com venda de livros para venda de tudo e que agora também tem streams e tem também conteúdo.
E como é que fica? Esse é o mundo. Bem-vindo ao século XXI. E o Google? O que é o Google? Um repositório de dados? Sim, mas todo mundo conhece como isso. Mas o que a gente percebe? Né? Que o Google agora entrou no agronegócio. E quando questionado o CEO da Índico, que é a empresa do Google, ele fala, não estamos fazendo nada de diferente. Nós estamos usando nosso conhecimento em outra área. O que eu quero dizer com isso? Que um dos grandes pontos que a gestão colaborativa vai nos permitir é descobrir a nossa empresa, a nossa competência. Na verdade, em que nós somos bons? Qual que é o nosso diferencial? E isso é agir transversalmente. Como eu posso atuar de uma forma completamente diferente? E isso é necessário porque nós vivemos de um monte de coisas diferentes. Nós falamos hoje de inteligência artificial, nós estamos falando nesse momento acelerado que a gente vive, falamos dessa gestão colaborativa. Eu, há pouco, no ano passado, eu fui discutir, a convite do Bradesco, numa apresentação no InovaBra, falar sobre a sociedade 5.0, qual o impacto dessas tecnologias nas pessoas. Na verdade, hoje a gente chega num ponto que a gente pergunta, caramba, será que 24 horas não encurtou? Porque eu não consigo mais fazer exatamente o que eu fazia nas minhas 8 horas. Parece que o tempo voa. E realmente essa ansiedade provocada por essas novas tecnologias. Por que disso? Porque tudo é tecnológico. Né? Hoje nós não temos mais um supermercado, nós temos uma empresa de tecnologia que vende produtos que a gente alimenta. Né? Nós entramos numa clínica, nós temos uma empresa de tecnologia que usa tecnologia de ponta para tratar a saúde. Então é tudo tecnologia. O agro é de precisão, nós falamos de agricultura de precisão. Né? E por aí vai. É um momento interessantíssimo, onde as indústrias, investindo na indústria 4.0, automatizando o processo, nos leva a pensar, e os nossos empregos? Será que serão substituídos pelos robôs? Será que as máquinas vão tomar tudo? Mas não tem outro jeito. Nós estamos numa economia que eu chamo da economia da inovação. E essa economia é uma economia preditiva, que é a economia do futuro. E para vocês terem uma ideia, é uma economia que está avaliada em muito mais de 10 trilhões de dólares. E olha que a gente está sendo bem pessimista. A inteligência artificial adiciona a esse número, se bobear, mais 10 trilhões de dólares, que está chegando com muita força e já é uma realidade. Né? Então, o que nós estamos vivendo realmente que gera esse impacto? Nós estamos, gente, num ponto de inflexão. Nós saímos de uma era lenta, uma era analógica, uma era industrial para cair numa era digital. Só que essa era digital, o que a gente acha que está assim com toda força, não, ela só está chegando. Nós estamos num ponto de inflexão. Um ponto de inflexão a tal ponto que eu acho que eu gosto muito de uma comparação com a lenda do cavalo de Troia. Eu não sei se você se lembra, o cavalo de Troia foi um presente deixado na porta da cidade para o rei. E quando ele internaram o cavalo, trouxeram para dentro, de dentro dele saiu um monte de soldados. É isso que está acontecendo. A tecnologia nos abraçou. Ela foi entrando na nossa vida devagar. Chega ao ponto de você volta em casa para buscar o celular, que você precisa estar conectado. Exagerando um pouco, e você para de beijar para poder atender o celular. Uma brincadeira, mas que de repente é verdade em outras situações. E isso nos faz certas perguntas. Será que nós vamos viver com isso a vida inteira? Será que nós ainda vamos ao circo, onde nós vamos assistir tudo por realidade aumentada ou virtual, por hologramas? Como será esse futuro que se aproxima numa velocidade tão grande, tão acelerada, que nos deixa perplexos? E aí, se a gente parar e pensar que as coisas não estão bem assim, né? Uma pesquisa realizada pela Universidade Americana, a Stanford, ela coloca uma coisa. Em 2018, foram investidos mais de 1,3 trilhão de dólares em transformação digital, ou seja, no investimento nessas novas tecnologias. E qual a conclusão que eles chegaram? 900 bilhões de dólares foi parar no lixo. Aí a gente para e pergunta, por que disso? Porque a tecnologia, esse investimento, ele não foi feito de uma forma apropriada.
né? Ele foi feito de uma forma de cima para baixo, sem ouvir, que na minha opinião, na minha visão, tudo que se faz dentro de uma organização, dentro de uma empresa, só tem um objetivo: melhorar o que nós entregamos, melhorar a vida do nosso cliente. Se a nossa empresa é uma caixa preta, o que eu faço lá dentro é para melhorar. Ponto. Não tem outra coisa para isso. E esse investimento na transformação, esse investimento na tecnologia, ele tem que ser feito na empresa como um todo, não decisões sendo tomadas de cima para baixo. Esse foi um dos maiores erros encontrados. Então, a gente começa a perceber que o ser humano, ele é o centro das atenções nesse momento que a gente vive. Então, essa experiência humana, né, que eu gosto de falar desse human experience, né, nós convivemos num mundo acelerado. Israel, há alguns anos, fez um teste chocante. Ele colocou crianças para aprender o robô, com robôs, e mediu o conhecimento. E entendeu que com os robôs os garotos aprenderam mais. Mas isso nos dá uns alertas. Não que o ser humano seja inferior aos robôs na arte de ensinar. É que o ensino precisa ser repensado. Totalmente. A educação tem que ser repensada. E esse é um dos pontos que mais se discute hoje. Enquanto nós estamos com problemas que estamos vivendo, outras empresas estão pensando aí, como estavam, né, com viagens para fora. Nós estamos falando hoje de desafios éticos, de inclusão social. Então, a cada dia a gente percebe o quão a tecnologia vem impactando as pessoas, dessas relações intergeracionais. Repare que pela primeira vez na história, nós vamos ter várias gerações vivendo juntas. Inclusive, isso é um motivo que empresas da parte imobiliária estão pensando em criando comunidades, verdadeiras habitações, onde as pessoas podem conviver de uma forma mais comunitária, vamos dizer assim, várias gerações juntas. E porque na área de negócio, todo esse ambiente nos traz um consumidor diferente, e que eu chamo que já não tem mais número, ele não é 4.0, ele é X.0, né? As empresas têm que começar a ser mais velozes, a agir com mais velocidade, arriscar mais. E isso é característica das startups. Uma economia do grátis, onde a gente pergunta quanto estou pagando pelo usar o WhatsApp e outras. A presença digital cada vez mais importante. Olha o que está acontecendo agora, né? E, finalmente, a gente pensar, eu não vejo como uma organização, como uma empresa pode viver ou pode fazer alguma coisa sem ter as pessoas no centro do seu negócio, no centro da sua estratégia. E esse discurso a gente escuta em tudo quanto é lugar, mas na realidade ele não é verdade. Não é o que a gente percebe por aí. E aí a gente volta novamente esse passeio para entender essa colaboração. Se a gente voltar um pouco no tempo, no século XIX, na época dos artesãos, o que era isso? Os artesãos, eles trabalhavam de forma isolada? Às vezes, mas às vezes eles estavam dentro do mesmo teto, né? Mas, às vezes, para ele trocar uma ideia, tinha que subir no cavalo, ou ir a pé em outra fazenda, ou ele ir em outra comunidade, ou ir no vizinho, para trocar alguma ideia, trocar uma ferramenta, seja lá o que for. Eles viviam de forma isolada. Só que isso foi evoluindo, e as tecnologias permitiram que os povos evoluíssem mais. Aí nós tivemos lá, né, o que a gente falou lá daquelas revoluções todas, aquelas economias todas, né? Nós tivemos as viagens, né, transatlânticas, as cidades evoluíram, ou seja, nós tivemos muita coisa bacana e precisava, de alguma forma, de coordenar isso as empresas. E criou-se, então, o sistema de comando e controle, que é um sistema hierárquico, que, infelizmente, contra a minha opinião, perdura até hoje, né? E como é o século XXI? O que nós estamos vivendo hoje? É um modelo onde as pessoas se falam com muita facilidade. Se antes o artesão tinha que ir em algum lugar para conversar com alguém, como eu brinco muito, subir no cavalo ou de repente ir a pé, hoje, no próprio WhatsApp, eu converso, eu troco uma ideia com uma pessoa que esteja na Índia, com uma facilidade absurda. Então, isso nos faz pensar de forma diferente. Mas, como o mundo é cíclico, o que nós estamos vivendo hoje é a volta aos artesãos automatizados. O mundo hoje ele também é isso, né? Só que agora eu faço isso por tecnologia.
né? E isso nos leva a pensar o seguinte: qual é a realidade que nós estamos vivendo? Essa que eu estou mostrando aqui é uma realidade do século XX. É uma empresa que tem a sua missão, que a sua visão, e que, na minha concepção, já são conceitos que já não encaixam na cabeça desses jovens, né? São conceitos mais velhos, são empresas totalmente hierarquizadas, empresas cujo poder é centralizado, né? Empresas departamentalizadas, silos, empresas que manda quem pode e obedece, esse ditado todo mundo sabe, quem tem juízo, né? Vaidosas, né? As pessoas têm uma vaidade aflorada. De repente, não vale a pena eu compartilhar uma informação sobre um cliente, porque o cliente é meu, o cliente não é da minha empresa, não é da minha organização. E, pelo contrário, eu deveria pensar na empresa, porque hoje eu não sei se a minha empresa amanhã vai estar no mercado. Eu não sei se, como a gente exagera um pouco, na garagem hoje está surgindo uma ideia, um modelo de negócio que me derruba amanhã, né? No falha no compartilhamento das informações, as informações, de repente, elas são até bloqueadas para não dar sequência. E isso não funciona mais. E como que é esse século XXI? Esse século XXI, o primeiro ponto que eu vejo é a agilidade, é um mundo em movimento, é um mundo ágil, né? É um mundo onde a empresa, ela, na minha visão, ela larga aquele conceito de missão e visão, ela passa a ter um propósito, mas um propósito com a sociedade, um propósito com quem trabalha diretamente com ela e, de uma forma geral, com todos os seus stakeholders, com as pessoas que lidam com ela no dia a dia. E as pessoas que estão lá dentro passam a ter o propósito: eu quero trabalhar aqui, eu faço o que eu gosto. Aliás, voltando até um pouco aqui, eu contextualizo a colaboração, porque a inovação, na minha opinião, é colaboração. E colaboração é gente. Colaboração é pessoas, são pessoas, né? E é interessante que pessoas infelizes são muito difíceis de ser inovadoras, né? E as pessoas felizes, elas têm mais propensão a ser inovadoras. Então, às vezes, eu exagero um pouco, assim, olha, a inovação está ligada à felicidade, ela está muito mais ligada à felicidade do que a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta pura e simples, né? E o que esse momento exige das empresas? Que ela seja mais horizontal, inclusiva, colaborativa, que as informações, os conhecimentos, eles permeiam toda a empresa e fora da empresa. Eu não preciso de líderes mais de comando e controle, pelo contrário, eu quero empreendedores, eu quero líderes visionários, eu quero líderes que descubram um cérebro dentro da empresa e o transformem em presidente da empresa, independente do que ele seria no futuro. Que incentive a criatividade, que incentive o compartilhamento externo das informações. Ou seja, as empresas são digitais. E nessa empresa digital, a governança não dá para ser de cima para baixo, ela tem que ser mais colaborativa. E aí a gente volta e fica pensando, se as características das empresas é esta, e como essas empresas que estão no século XXI estão inovando hoje? Como elas estão inovando? Primeiro, elas inovam com post-its coloridos, meu Deus. Achando que salas com puffs e piscinas de bolinha é inovação. Me poupe. Isso não funciona mais. Ideias, achando que é simplesmente breaking the walls. Vão pedir todo mundo para dar ideias. Ideias para quê? Qual é o fim dessa ideia? Como eu vou selecionar? Como eu vou incentivar isso? E as pessoas se perguntam, eu vou dar ideia e o que eu ganho com isso? As pessoas crescem, os donos crescem e eu não, né? Empresas que acreditam na inovação como departamentalizando a inovação. Não é isso. A inovação tem que estar permeada na empresa como um todo. Ela não pode ser departamento. Eu não posso ter um setor de inovação, né? E é interessante que são casos que, nesses mais de 20 anos nessa área, eu visitei uma empresa há alguns anos que eles criaram, foram me levar para criar a sala de inovação. A gente não conseguiu entrar na sala porque não sabiam que tinham deixado a chave, a sala era trancada. O acesso à sala de inovação era para poucos. Então, vocês reparam que a mentalidade está, né? Esse outro ponto aqui, designar uma pessoa para inovação, a gente pensa que todos são inovação. Nós podemos ter alguns curadores, umas pessoas que têm um brilho nos olhos, mas ter gerente, diretor de inovação, eu não vejo muito sentido nisso. E outra coisa, muitas empresas começam a inovar ouvindo os ditos experts
em inovação. Não, você tem que investir em Design Thinking, você tem que investir nessas novas ferramentas como Agile, como Design Sprint. Calma, isso são ferramentas, mas eu ainda dependo de um outro fator. Isso não é inovação, isso são ferramentas, nós evoluímos com elas, a gente vai usar. O Design Thinking é uma coisa muito antiga, é uma coisa usada nas empresas de comunicação há quanto tempo? E ela usada sem nenhum critério não adianta nada. Como que a gente coloca isso dentro da empresa? Achando que inovar é chamar uma startup para dar uma palestra dentro de uma empresa? Eu estou falando coisas que eu já vi. Tá? E, infelizmente, a gente tem visto nessa época de pandemia, eu costumo falar que a gente abre hoje um guarda-roupa, já sai um webinar lá de dentro, né? Mas a gente vê jovens, muito jovens, querendo dar dicas para o Jorge Paulo Lemann de como faz uma empresa crescer. Ou seja, os gurus aparecem de todos os lados. Vamos dividir um pouco, vamos colocar o pé mais no chão. E eu acredito muito que os cabelos brancos, né, ainda ajudam muito e eles são parte fundamental de todo esse processo. Então, você simplesmente trazer as startups para dentro da sua empresa não significa que você está fazendo inovação. E muito menos achando que o investimento na tecnologia, na transformação digital, vai transformar a sua empresa numa empresa inovadora. Veja lá quantas empresas perderam dinheiro na pesquisa da Stanford. Foram 900 bilhões que foram para o lixo. E aí, né, o que a gente estudou nesses anos todos, que veio da pesquisa que a gente fez? Eu acreditava muito que quando a tecnologia chegasse à mão, a grande disrupção, a grande mudança que deveria acontecer no século XXI seria repensar o modelo de gerir. Porque o modelo horizontal, o modelo de manda quem pode, obedece quem tem juízo, esse modelo hierárquico, ele ia ruir, como a gente está assistindo isso a cada dia. E simplesmente derrubar as paredes não ia ajudar em nada. Então a gente entendia que o porteiro ele poderia destruir uma empresa usando apenas o smartphone. Se ele pode destruir, por que não ele não pode contribuir, ajudar aquilo a crescer? Eu estou dando um exemplo bem assim, rasteiro, mas vocês podem levar isso, ou seja, todos da empresa podem contribuir. A garotada que chega como estagiário na empresa, ele pode contribuir. De repente ele quer conversar com o dono da empresa, mas o acesso é muito difícil. De repente ele tem até um helicóptero, um elevador só para ele. Tem 10 secretárias que chegam até ele. E essa moçada não pensa desse jeito. Então a gente pensou, qual vai ser a grande disrupção? O fator humano. Ou seja, é a economia do humano. Mas, para isso, nós temos que trabalhar plataformas colaborativas, a mudança do comportamento, a mudança do mindset tem que ser fundamental, e nós temos que permear a empresa, acabar com os silos, com os departamentos de inovação, que não é isso, e criar uma cultura de inovação. Mas isso funciona bem, e funciona apoiado na tecnologia. Ou seja, a tecnologia ela é um meio para que nós conseguimos, como eu disse, entregar algo melhor para o nosso cliente. Tudo que se faz dentro de uma empresa, gente, na minha opinião, é para melhorar a vida do nosso cliente, seja ele um B2B ou um B2C. Não tem outro sentido você mexer numa empresa. Não vejo sentido nisso. Eu vou dar um exemplo, vou exagerar um pouco. Se um colaborador da minha empresa me falasse em um dia, eu gostaria de participar de um evento que está acontecendo no Havaí. Eu falava, ok, legal. E o que isso melhora a vida do nosso cliente? E ele me explicasse, me convencesse, eu falei, cara, o que você está fazendo aqui ainda? Por que não foi? Não dá nem de me falar. É só mostrar o resultado. Essa é a empresa do futuro. E nós só conseguimos fazer isso repensando todo o modelo. E eu costumo falar muito, inovar não é evoluir o presente, inovar é buscar o futuro para o presente. Então, o que a gente fez? Nós viajamos alguns anos no tempo, pensamos como as empresas deveriam ser geridas, demoramos algumas décadas, não foi fácil, evoluindo um conceito de 5 funções. Como a empresa poderia ser gerida através de 5 funções, que colaboravam entre si constantemente e acabava com todo aquele achatamento, mas, lógico, preservando uma governança. E essa governança tinha que ser colaborativa. E isso tudo é a plataforma Care, que foi construída e vem sendo aprimorada ao longo desses anos. E que, por alegria nossa, em 2014, se transformou numa propriedade intelectual. Mas o mais bacana disso é que a gente sabe que isso não é fácil. Lidar com pessoas, você sabe, no dia a dia, não é uma coisa muito simples. E o que a gente vem fazendo é
ajudando as empresas, pegando na mão delas, desenhando programas com elas para ajudar elas a chegar nessas funções. E esses programas, que a gente chama de programas de inovação, respeitam a cultura, o momento, a capacidade de investimento e, principalmente, quem são as pessoas que constituem aquela empresa. Isso é fundamental, porque senão a gente não consegue chegar lá. Essa parte é a mais importante de todas. E esses programas vai desde uma mudança, às vezes a gente teve casos dos proprietários de uma empresa não entender que mundo é esse de startup, como é que funciona isso, e a gente sair com eles numa missão até internacional para eles conhecerem mais. E essa empresa que passa a adotar a colaboração, uma gestão colaborativa, ela entende a força do ser humano. E aí ela realmente começa a transbordar um ambiente de inovação. E esse ambiente de inovação dentro dela não é as salas com piscina de bolinha, nem as salas de post-it. Esse ambiente de inovação está no cérebro das pessoas, está na mente de cada um. E nós vamos passar a ter empresas, né, que eu costumo muito falar, né, que nós não temos mais pessoas, mais colaboradores, nós temos que ter empreendedores. E eu não quero mais somente, eu quero cérebros, neurônios, aquele rolo compressor de pessoas trabalhando na mesma direção. Parece utópico, mas não é. Dá para fazer? Dá. Não é fácil, porque senão todo mundo fazia, mas essa é a única saída. Me mostrar que inovação é muito mais do que eu simplesmente sair coletando ideias. É muito mais do que isso. Eu quero filtro de ideias para a minha empresa, porque senão eu não consigo selecionar. Não adianta isso. Tá? Então a gente fala que a plataforma perpassa isso, é uma inovação além da ideia. E toda essa área tecnológica, ela é centrada nas pessoas, ou seja, ela tem um fim, melhorar a vida do meu cliente, torná-lo mais feliz. Por que isso? E por que a gente não consegue fazer tudo sozinho? Porque é impossível para que o topo da pirâmide sozinha consiga pensar e agir na velocidade que esse mundo exige. Né? Porque o conhecimento hoje, ele não está numa cabeça, ele está num fluxo. Nós temos que colaborar com outros, nós temos que, de repente, comunicar com uma pessoa de outra comunidade, de outro país, ou próprio da empresa, praticar a inovação aberta. Esse fluxo de conhecimento é muito importante. Isso é interessante, que até um dos programas da plataforma Care, que a gente chama de Estúdio Care, que a gente ajuda as empresas a pensar, por que eu tenho que desenvolver alguma coisa só com a minha equipe? Isso é século XX. Caramba, seria muito mais legal eu pegar a minha equipe nesse projeto, de repente levar para um ecossistema, não interessa qual, e lá dentro eu vou dar a oportunidade que alguém da minha equipe encontre no elevador com outro cérebro que possa contribuir mais com o meu projeto e enriquecer o meu projeto. Isso sim é o que a gente chama de inovação aberta, né? Mas, e por quê? Porque eu não consigo acompanhar mais meu cliente. Ele muda, ele me troca, gente, por um zap. Ele deixa de comprar de mim, ou troca de fornecedor, por um zap, consultando uma rede, um amigo, ou diretamente um outro concorrente. Ele me vê com uma velocidade, com uma realidade aumentada, virtual, seja lá como for. Ele está antenado. Ele tem, como eu disse no início, ele tem um poder nas mãos. Como que eu tenho que incluí-lo? Como eu posso agora, inclusive, buscar com ele constantemente, antecipar as necessidades dele, ser proativo não é hoje, é sempre. Constantemente eu tenho que conversar com ele. O que você precisa de mim? E entender para onde está caminhando o segmento dele e orientá-lo. Essa é a nossa função. Né? Como nós vamos participar de todos esses ambientes, com tantos aplicativos de colaboração, são vários, nós não podemos falar. Eu até aconselho a você, da Rachel Boostman, tem um vídeo dela no YouTube sensacional, e ela fala sobre colaboração. Eu até peguei emprestado dela, esse slide é dela, né, que eu achei muito bacana, que ela coloca aí alguns, aí são infinitas plataformas, mas não adianta eu querer usar todas. Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que usar as mentes para isso? Porque eu posso estar entregando alguma coisa que não sirva mais para o meu cliente. E, de repente, ontem eu entreguei e ficou um pouquinho apertado no pé dele, o sapato que eu entreguei. E no outro dia, não cabe nem mais no dedo, ele não me quer mais.
Então, como que eu vou pensar isso? Como que eu vou mudar todos os dias? Como que eu vou repensar? Como que eu vou mudar o meu modelo do negócio? Como que eu vou mudar o meu produto? Como eu vou me antecipar? Como eu vou ter que deixar aquela emoção do que eu fazia e fazer diferente? Isso é inovar. Inovar, às vezes, é deixar o apego, sabe? Às vezes a gente tem que falar, esquece o que você fazia, pense diferente. É o tão famoso pensar fora da caixa. Como é que eu vou entregar diferente? Como é que eu vou fazer com que o sapato, todos os dias, sirva no meu cliente? Né? Como eu vou transformar isso? A inovação colaborativa, ela passa a ser a soma, no meu ponto de vista, da gestão colaborativa, de uma tecnologia adequada ao meu negócio, que faça que eu entregue um resultado melhor nos produtos, nos serviços que eu comercializo, né? Que faça as pessoas que estão dentro da minha empresa mais valorizadas, mais felizes, que faça aquilo ficar mais fácil. E, de outra forma, a gente começa a imaginar nessa coexistência. Se eu estou fazendo isso, se eu tenho que colocar um bot dentro da minha empresa, né, uma inteligência artificial, a primeira pergunta que eu vou fazer, o que isso melhora a vida do meu cliente? Ah, melhor, então eu vou colocar. Mas ela substitui alguém? Não. Nós temos que pensar na força dessa coexistência. Nós vamos ter robôs apoiando como enfermeiros, para ajudar. Nós vamos ter inteligências artificiais ajudando conselhos a tomar decisões mais assertivas. Stanford fez alguns anos atrás uma coisa muito interessante. Ela criou um drone de abelha simplesmente para manter a polinização enquanto descobriu por que as abelhas estão sumindo. Então, cada vez mais, o processo colaborativo vai ser muito grande. Vai ser muito difícil uma inteligência artificial. Eu estudo isso há anos e é interessante que em 1980, se não me engano, 83, 84, eu era professor da PUC nessa época, e em uma matéria que eu dava, eu adotei um livro de inteligência artificial, que é uma coisa muito antiga, é de 1956. Né? Mas a criatividade humana é muito difícil. O ser humano, ele tem... os cientistas têm uma coisa: como eu vou transformar que o computador tenha um cérebro parecido com o cérebro do ser humano? A minha como eu sou aficionado por tecnologia e pela eletrônica em si, né? O dia que nós tivermos os neurônios funcionando dentro dos computadores, e não estamos tão longe, mas esse tão longe pode ser 100 anos, pode ser 50 anos. Tá? Eu gosto muito de falar um papo que eu tive, muito bacana no ano passado, que ficou um grande amigo meu, um filósofo, e ele me falou uma coisa que eu achei fantástico. Ele falou que a inteligência artificial, ela chega perto do ser humano o dia que ela conseguir pensar com o coração. Eu acho que isso resume tudo. É esse momento que a gente vive. E a gente voltando, falando de colaboração, como eu disse, não adianta o breaking the walls, não adianta eu quebrar as paredes sem nenhuma metodologia. Eu preciso fazer um alinhamento, eu preciso fazer essa conexão. Uma empresa gerida por várias mentes, ela é um rolo compressor. Eu preciso dessa união. Eu preciso fazer com que eles caminhem sempre na mesma direção. Então, para isso, eu preciso de metodologia. Não adianta simplesmente, porque eu vou fazer. Agora está todo mundo aqui, eu criei o Design Thinking, o Design Thinking vai resolver tudo. Não vai resolver. Eu tenho que fazer um trabalho de alicerce. Eu tenho que mudar a estrutura. Eu tenho que mudar mindset. Né? Eu tenho que entender como Florença entendeu, lá nos anos 1500, a Florença, eu não sei se vocês se lembram, para quem leu sobre isso, eu estou até lendo a vida do Leonardo da Vinci, que é muito interessante, era uma cidade colaborativa, a diversidade lá era muito forte, eles aceitavam todos. Então, na minha empresa, eu não quero pessoas, eu quero mentes, independente da raça, da opção sexual, do gênero, não interessa. Se ela é preta, se ela é branca, se ela é índia, não interessa isso. Não me interessa que ela tenha um cérebro, ela tem neurônios, e eu preciso que ela colabore, que ela me ajude a crescer. Pessoas diferentes agem de forma diferente. Eu preciso de ter na minha equipe um engenheiro que sabe escrever poesia. Eu preciso de ter um músico que é matemático. É isso que nós precisamos. É isso que as universidades têm que incentivar. Por isso, como eu falei lá, esse modelo nosso está ruindo. Mas
Como eu falo muito que o PowerPoint aceita tudo, prateleiras aceitam tudo, quantas tecnologias estavam na prateleiras e pela necessidade explodiram? O próprio Zoom, pessoas que nunca usaram tecnologia passaram a usar. Nós precisamos de executar isso. E isso, esse modelo nos ensina. A própria Florença nos ensinava isso. Quando o próprio Leonardo da Vinci, que era um cara que gostava da experimentação, ele gostava de testar, ele não importava com erro, é o que as startups nos ensinam. Teste, pivote, errou, corrija, coloca no teu cliente, faça uma parceria com ele, fala com ele, olha, não deu certo, vamos corrigir novamente. Ou seja, vamos colocar as pessoas no centro desse negócio. Eu não consigo imaginar mais nada como uma pessoa não sendo o centro da estratégia. Por quê? Porque nós somos humanos. E para a gente quebrar as paredes e falar, vamos ser colaborativos, primeiro eu tenho que fazer um trabalho de pensar como eu vou valorizar, como eu vou reconhecer, como eu vou ter meus líderes mais entusiasmados, mais empreendedores, como eu vou me colocar no lugar do outro com frequência, como eu vou fazer com que todos se coloquem no lugar do outro, né? Como que funciona isso? Para isso, a confiança é fundamental. Aliás, na inovação aberta, funciona pela reputação. Um exemplo que eu gostaria de colocar aqui é um projeto que a gente vem ajudando a Embrapa a conduzir, né, em parceria, o Ideas for Mil, que é um projeto de inovação aberta. A gente vê a reputação de uma Embrapa, como é fantástica, né? O projeto decolou em 2016 e a gente aproximando a Embrapa, rodamos o país, chamando todas as comunidades, tanto de universitários como as comunidades, os ecossistemas de inovação, para nos ajudar a melhorar a cadeia do leite. E por que as pessoas abriam o coração? Uma das coisas que a Embrapa tinha, que a gente percebe, a reputação dela, que ela construiu ao longo desses anos todos. E isso que as empresas precisam construir todos os dias. E por onde começar? A primeira forma, gente, eu acredito muito, a gente fala muito, a gente se espelha muito nossa metodologia nas crianças. Crianças é inovadora. De nascença. Se você não colocar a telinha na janela, ele vê um passarinho, ele vai tentar voar. Né? A gente tem que botar alguns limites, mas esse é o limite, porque eles têm uma visão ampliada. Nós temos que passar a olhar de perto, pensar como jovem. A empresa tem que se rejuvenescer todos os dias. E contextualizando, qual é o grande problema que dá para a gente resumir numa frase, que eu venho falando isso aí há vários anos, né? As empresas hoje, elas estão no século XXI, elas têm pessoas do século XXI, mas, infelizmente, elas ainda têm um modelo mental, usam ferramentas e modelos de gestão do século passado. Essa conta que não fecha. Então, nós temos que repensar tudo isso. E é isso que a plataforma quer, nesses anos que a gente vem evoluindo e construindo isso junto com os nossos clientes, que a gente aprende todos os dias. Eu falo que a vida é um aprendizagem. Eu desligo aqui, saio daqui, eu falo como eu aprendi a hora que eu repeti um monte de coisa, né, que a gente vem fazendo. E aí eu queria deixar agora uma provocação, sabe, para todos vocês que estão nos assistindo. Você está preparado para ser colaborativo? A sua empresa está preparado? Você está preparado para pegar na mão das pessoas e ajudá-las a serem melhores? A fazer aquilo mais rápido? E isso exige alguma coisa. Nós temos que nos repensar. Repensar todos os dias. E eu acredito na empresa do século XXI como sendo essa nuvem de pássaros. Aí a pergunta, cadê o presidente da empresa? Cadê o diretor? Cadê a pessoa que faz o café? Cadê o porteiro? Estão todos juntos, voando na mesma direção. É essa a empresa que a gente acredita. E esse é o propósito que a gente nos colocamos há 27 anos atrás. Desafiar essas pessoas da empresa. Que não tem sido fácil, mas tem sido muito gratificante. Né? A pensar, a construir um futuro através da colaboração. Entender que ele sozinho não vai conseguir chegar em lugar nenhum, mas ele junto com várias pessoas dentro da minha empresa, da mesma empresa, e buscando até cérebros lá de fora, vai fazer com que a organização se reinvente todos os dias. É isso que, na minha opinião, é a colaboração. Eu vou estar aqui mais um tempo aí. Desculpa ter avançado, Ricardo, um pouco do tempo. Eu estou no LinkedIn, quem quiser me encontrar, eu estou lá, é só procurar por Mauro Carrusca no Facebook.
E, gente, várias dessas coisas que eu falei estão nos nossos artigos, estão no livro, até vou colocar a capa do livro aqui em seguida, no site querinovarcomk.com.br, vocês encontram várias diretrizes e é tudo gratuito lá, os artigos, pode baixar, pode conversar com a gente. E apenas para colocar aí, né, fazendo uma propagandazinha, esse livro a gente publicou em parceria com um grupo de pessoas muito competentes de Curitiba, né, e de outros estados também, são visionários do futuro e pode ser acessado por esse link aí. Ô, Ricardo, desculpa aí ter avançado um pouco do tempo, estamos abertos às perguntas. Muito obrigado, gente, pela paciência. Tamo junto. Muito obrigado, Mauro, pela apresentação, muito interessante. Abordou aí, deu uma volta aí, né, no mundo da inovação. Nós temos aqui várias perguntas. Eu queria dizer aí depois sobre a divulgação dessa apresentação. O Mauro depois pode falar um pouco como é que ela pode ser divulgada para todos os participantes. Para todos os participantes, de forma que eu abro aqui para as perguntas. Tem aqui no chat uma série delas. Eu, entretanto, posso iniciar aqui com uma apresentação, uma pergunta, o Mauro. Aqui na premissa aqui de mediador, né? Então, eu acho o seguinte, quer dizer, outro dia eu ouvi um executivo da Embraer falar que a matéria-prima e o produto da inovação são, por natureza, incertezas que estão no contexto. Então, olhando para dentro de uma empresa que também trabalha a questão da inovação, aí aparece também o assunto da midestria, né? Quer dizer, como você tocar o seu projeto e, evidentemente, você criar sinergias para todo o processo de inovação. E, nesse contexto, Mauro, eu lhe pergunto o seguinte: como, então, a empresa, de fato, como é que você, de uma forma mais pragmática, pode introduzir esse pensamento inovador e colaborativo em suas equipes, né? Que tipo de orientação você dá para os empresários nessa sua proposta, nesse seu modelo? Ricardo, bacana a contextualização, eu concordo com o que você falou. Não é fácil, né? A gente fala que quando a gente lida com pessoas, cada um tem a forma de pensar. Mas eu acredito que qualquer processo de colaboração, de inovação, ele só acontece na empresa quando o topo da pirâmide quer. Infelizmente. Então, um dos pontos que a gente tem trabalhado muito é com a parte de cima da pirâmide, porque a partir do momento que eles estão dispostos a entender que o processo colaborativo funciona, e para isso a gente criou até um programa muito bacana, que ele é muito rápido. A gente acredita que os programas têm que ser curtos. Esse programa dura uma semana, chamado Innovation Experience, que ele tem várias frentes para ajudar essas pessoas a entender, ter visão de futuro, como que eu posso resolver um problema de forma colaborativa, como, se eu vou querer inovar, por onde começar essa inovação. E muitas vezes, dependendo do caso, é a mudança do pensamento, é a mudança do mindset. A partir que ele consegue entender isso, ele consegue decolar. Porque é interessante que a base da pirâmide hoje, né, o meio da empresa, né, ele já é inovador, ele já quer fazer acontecer, mas muitas vezes ele é barrado. É aquele negócio, cara, vai trabalhar, deixa de inventar moda, né? Experimentar, né? Experimentar esse processo e não ter medo ao erro, né? É o que a criança faz, né? Ela consegue fazer isso e dá uma aula para todo mundo. Eu costumo falar que se você coloca 5 crianças de idiomas diferentes, que nunca se viram, da mesma faixa etária, para brincarem, e coloca um brinquedo que nenhuma delas conhece, daí a meia hora todas conversam 6º idioma e já estão sabendo montar o brinquedo ou trabalhar em cima dele. Eu acho que esse é o processo. Mas quantas vezes elas não tentaram da forma de tentativa e erro? Então, é isso. Eu acho que primeiro, mudar esse mindset de que isso funciona, que as pessoas são importantes. Bom, existe aqui uma série de elogios, uma série de perguntas, nem todas vão ser, evidentemente, respondidas agora,
mas a gente pode encaminhar para você as perguntas e vai ter os e-mails e a Câmara encaminha e você pode responder assim, pessoalmente. Mas tem algumas perguntas aqui que eu vou numerá-las. Uma delas fala sobre o robô, né? Se o robô vai tomar o espaço, enfim, como é que fica, então, a relação homem-máquina, se no futuro pode não existir mais emprego, acho que é um tema também intrigante. Se você acredita também que se a geração 50 mais vai se adaptar bem a esse novo momento, essa sua proposta, né? E uma terceira, qual o menor tamanho de empresa que você já ofereceu seus serviços e foram eficientes? Depois a gente pode passar para as outras. Vê como é que você embrulha essas três perguntas aí, por favor. Não, foi muito bacana. Na primeira, eu acho o seguinte, para existir o robô, alguém tem que fazer, né? Para existir o robô, alguém vai ter que construir esse robô, não vai ter jeito, né? E eu não acredito que o robô ele vai tomar o espaço de serviços repetitivos. Isso a gente tem visto ao longo do tempo aí, né? Tudo que é muito repetitivo, né, vai ser substituído. Mas essas pessoas vão para um patamar superior, né? E alguém precisa de construir e dar mais serviço para esse robô, colocar ele fazendo as coisas de uma forma melhor. O dia que acabar o ser humano, não vai construir robô, então não precisamos ter nada, morreu tudo, né? E aquilo, vou até repetir novamente, esse espaço, que cada vez mais o ser humano assuma uma função protagonista, né? Ele passa a ser o protagonista da história, porque, como diz o meu amigo filósofo, ele pensa com o coração. E isso vai demorar muito tempo para que o robô consiga fazer isso, para que a inteligência artificial consiga fazer isso. E a inovação, né, ela vai acontecendo em camadas também, né? Você não consegue fazer tudo de uma hora para outra. Nós estamos aprendendo muito. Quando eu falei que a gente está no ponto de inflexão, é uma verdade, porque muitas vezes a gente acorda, e até um conselho para quem estiver nos assistindo, por que quando você acordar não dá um beliscão daqueles que dói, só para entender, cara, eu estou vivo. Eu estou presenciando o que está acontecendo. Vou contar para o meu neto, para o meu bisneto, que agora é para o tataraneto, que nós vamos viver 250 anos. A hora que nós tivermos um micro-robô nos ajudando a descobrir células com problema e substituindo, né? E isso que eu estou vivendo é fantástico, porque daqui a 10 anos, eu estou sendo muito, né, pessimista, de repente daqui a 3 anos já vai estar tudo mais diferente. Eu vou conseguir falar, cara, que bacana o que eu estou vivendo. Eu não sei se eu respondi. Quando você falou sobre o tamanho da empresa, eu acredito que ela pode começar com uma pessoa que tem uma cabeça bacana. Porque, de repente, é uma coisa interessante que lá 27 anos atrás, quando eu saí da IBM, é um caso que eu conto muito em boteco, né? Para quem gosta, mineiro gosta dos botecos, né? Que é interessante, eu já acreditava que o mundo no século XXI funcionaria por conexão. Então, eu posso ter uma empresa conectada com N pessoas e formando uma grande empresa, numa velocidade absurda. E eu tenho N cérebros que, naquele momento, estão comigo em determinado projeto. É uma inovação aberta que funciona, conectando os cérebros. E, exagerando um pouco, né? É lógico, mas empresas pequenas, a gente falar em detalhes, mas foi um case que aconteceu há uns 8 anos atrás, de uma empresa muito pequena, não falava de plataforma care, não falava de nada. Eu usava um modelo de ajudá-los. Era simplesmente um restaurante de comida aquilo, de muito reconhecido numa cidade em Minas, né? E tinha 40 funcionários, e o dono, que é o filho do dono, confiou muito nesse negócio da união de mentes. E nós começamos um trabalho lá, sabe? E o que aconteceu? Que era uma empresa muito pequenininha, ela virou uma franquia de café. E quem deu a ideia foi a mulher que lava alface. Foi um trabalho que foi lá atrás, que nos trouxe uma gratificação, uma alegria muito grande, que a gente sentou do lado de pessoas para explicar o que era uma cadeia de valor, que eles não sabiam o que era, né? E hoje a gente senta de empresas muito grandes, nós temos clientes muito corporativos, né? E muitos dos funcionários ainda têm esse medo de entender qual é a função dele dentro da empresa. Ele não entende, ele não sabe como que ele faz para contribuir, porque o modelo é muito rígido. Respondi? Ricardo, acho que travou aí. Alô, Ricardo? Eu estou vendo uma outra pergunta aqui, ó. Ah, você está colocando aqui.
Eu estou lendo no celular porque parece que houve um travamento aí, as redes parece que caiu um pouco, né? Deixa eu colocar o óculos para ler isso aqui. Caiu. Caiu. Caiu a conexão. O que é isso aqui, mano? Considerações para uma proposta de mudança na empresa, de inovação, puxa, empurra, dentro e fora, pela razão de as pessoas estarem neste século, mas empresas e pessoas resistem às mudanças que se aprisionam no passado? Essa pessoa tem que trabalhar elas, né? Como é que faz para voltar aqui? Pergunta para o Carlos, ele liga para o Carlos, mano, faz isso. Voltou. Ricardo. Eu também perdi a conexão. Eu perdi a conexão aqui. Mas eu acho que não tem ninguém conectado. Eu não tô... tem 76 aqui, olha, que eu estou vendo. Pessoal, desculpa aí, né? Tem alguma outra pergunta aqui que eu estava lendo? Da resistência das pessoas nesse processo de inovação, é isso? Bom, tem várias outras perguntas aqui. Deixa eu clarear para quem perguntou. Obrigado pela pergunta. Vamos encontrar, sim. Né? Eu acho que a gente implantar um modelo colaborativo e partir para a inovação colaborativa, né? E essa gestão colaborativa é como se fosse uma homeopatia. Você começa num setor pequenininho e aquilo vai migrando até atingir a empresa como um todo. Por isso que a gente elege os curadores, aquele negócio todo. Mas vão ter pessoas que são difíceis de mudar. Tem que ser trabalhadas, não tem jeito. Uma vez eu ouvi de uma grande empresa do setor público, como que ele faz se o cara ele já passou no concurso, ele acha que não precisa mais nada, ou seja, o dia que ele pendurou o crachá aqui no peito, ele fala, agora isso aqui é a minha aposentadoria. Ele falou, o que a gente tem que fazer é encostá-lo. Na empresa privada, ela tenta trabalhar ele, até de repente, infelizmente, ele não poder fazer mais parte da equipe, que ele está sendo nocivo àquele novo ambiente que a empresa quer entrar. Essa é uma consequência natural. Mas o que a gente tem visto, que as pessoas hoje, elas têm boa vontade de aprender. Mesmo a resistência começa a diminuir à medida que ela vê que a coisa funciona e que ela está sendo valorizada por aquilo. Bom, nós já estamos aí um pouco do avançar das horas, né? Então já ultrapassamos aí nosso tempo. Eu acho que tem outras perguntas aqui, a Câmara vai lhe enviar, e você então pode respondê-las por e-mail, isso vai ser cedido os e-mails e você vai ter acesso aí para responder. Bom, peço desculpa aí. Diga. Pode falar. Não, eu não sei se eu queria ver as suas considerações finais, queria que você fizesse então as considerações finais, para a gente então fechar a nossa palestra de hoje, Mauro. E agradecer, aproveitando aí para agradecer a participação de todos, né? A Câmara agradece a participação de todos. Nós estamos aí fazendo uma série de webinar, então, oportunamente, vamos estar divulgando outros assuntos, né? Então, Mauro, por favor, as considerações finais, por gentileza. Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, ao convite do Carlos, presidente da Câmara Portuguesa, ao Ricardo, por essa excelente intervenção. O Ricardo já é um conhecido longo, né, Ricardo? E dos diretores que assumiram recentemente a Câmara, que tenham muita sorte nessa gestão. Eu acho que vocês estão num caminho maravilhoso. Eu acho que isso é um processo de colaboração que veio para ficar. E uma dica, nesse período de pandemia, que a gente está mais tempo e muito conectado, né? Há pouco tempo eu um caso, não sei se vocês conhecem, quem não é de Minas poderia acessar no YouTube, chama Noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro é uma cidade, é uma comunidade que pertence a Belo Vale, que fica aqui em Minas Gerais, né? E lá foi criado um modelo de comunidade impressionante. E lá eu acho que quem quer aprender o que é ser colaborativo, o que é colaboração na veia,
é só assistir esse documentário, Noiva do Cordeiro. Não perca. Tem 40 minutos, é bacana demais, e vai ver como uma comunidade de mulheres que os homens saíam para trabalhar fora, que não tinha nada, elas se uniram na agricultura, no artesanato, como se fossem todas complementando o serviço uma da outra e criando a sua forma de subsistência. E virou exemplo de pessoas visitando, inclusive, para conhecer. Então, é uma dica, eu acredito na colaboração, eu acredito na inovação colaborativa, eu acredito que o mundo da inovação, a tecnologia faz parte dele como um ponto lá no centro, ela é importante, mas as pessoas é que são o centro disso tudo. A inovação acontece na empresa através das pessoas. E a gente está aí na rede, estamos no LinkedIn, no Face, no Instagram, né? É só contactar, trocar ideias no nosso site. Obrigado novamente. E as perguntas que forem me encaminhadas, terei o máximo prazer em devolvê-las respondidas pela Câmara. Isso mesmo, nós vamos encaminhar as perguntas. Infelizmente, não dá para responder todas, né? Que estenderia muito tempo previsto. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado, Mauro. Eu que agradeço. Pela apresentação, pela presença. Muito obrigado mesmo. Tenham todos um bom dia, que todos se cuidem, né? Saúde, para que a gente possa sair desse período com força maior, porque eu acredito muito que esse momento agora, né, Mauro, vai estar nos possibilitando também repensar uma série de coisas, e todas essas coisas colocadas aqui faz muito sentido, até mesmo para eu acho que vem mesmo para crescer. Eu acho que vai sair muitos pontos positivos, né, na construção de uma nova sociedade, de um novo modelo de pensar, de uma nova forma de colaborar, inclusive para as organizações, né, no ponto de vista assim, das organizações. É triste, mas batemos aí 20 mil pessoas que nos deixaram no Brasil, né? Já estamos entre o 4º país do mundo, né? Mais perdeu pessoas, e a gente queria deixar com o hashtag Fica em Casa, né? É muito triste mesmo, nós estamos vivendo um momento muito triste, temos que ficar em casa, temos que atravessar isso. Isso mesmo, Mauro. Gente, muito obrigado aí e até a próxima. Ok, muito obrigado então. Um abraço a todos, tenham um bom dia. Bom dia.